Pai Celestial, em nome de Jesus, nós nos colocamos neste momento para compreendermos a Tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações por intermédio aí do Amém. preletor, e que o Senhor possa nos ensinar, nos trazer a Tua palavra, para que essa palavra brote em nossos corações e produza frutos Amém. dignos de arrependimento. Amém, Nós Senhor. oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Então, hoje, como a gente já tinha a intenção de desenvolver o livro de Jó faz tempo, né? Agora nós vamos começar, então. Os irmãos estão conseguindo enxergar ali? O tamanho só tá da sua tela, aí, o quadradinho da sua tela. Ou tem que Ah, mudar então, aqui. então espera que eu vou mudar aqui, então. E aí? Mesma coisa ainda para mim. Ah, deixa eu, então, vamos ver se consigo. Pequenininho, né? Tá pequenininho. Deixa eu trocar aqui, então. Trocar aqui o formato para. E agora? Agora melhorou mais. Agora melhorou Acho que mais. tá bom. Tá bom aí, né? Então tá bom. Vamos ver se dá para ler alguma coisa, né? Tá joia. Melhorou? Ficou maior, né? Não, ele está assim, ocupando 60% da tela, vamos dizer assim. Ah, 60 só. Deixa eu então ver se consigo melhorar aqui. Vamos ver aqui no próximo. Porque é lá embaixo, né? Ó, aqui, ó. Aham, Embaixo do livro tem lá a tela cheia, não tem? tem. Tá. E aí? Agora ficou, né? Melhor. É, tá melhor. Ficou bom. Agora sim. Então tá bom. Vamos começar então. É, O título, irmão, que a gente colocou é A Jornada do Conhecimento, baseado no livro de Jó, né? Então, a pergunta é: conhecimento do quê? E vamos deixar claro, irmãos, da soberania, da justiça e a sabedoria de Deus. Enquanto a isso se refere, irmão, nosso conhecimento é muito ainda percepção limitada, né, irmão? Vamos falar assim, né? Ainda o leilão não foi feito completo. Então, nós precisamos ainda conhecer esse Deus que é soberano, nós precisamos conhecer plenamente a sabedoria de Deus, né? E para isso nós vamos tentar no livro de Jó expressar de uma maneira mais aplicável à nossa vida, né, irmãos? Embora o desdobramento inicial traz muita evidência, né, da integridade de Jó, ainda revelado nas coisas que aconteceram com ele, todavia não é revelado o que Deus desejava realizar, né? Porque aqui, irmão, nós sabemos que tudo começa no diálogos, né, de Satanás com Deus, né? Deus com Satanás. Ali, o acusador desafia a razão pela qual Jó serve a Deus, insinuando que sua fé vai ser sem recompensas, ou seja, Jó está servindo a Deus porque ele está recebendo coisa, né? Vocês lembram esse diálogo? E essa provocação estabelece o conflito central da abordagem. Mas a pergunta que nós precisamos fazer: Deus foi induzido pelo diabo para fazer isso? Porque ele é um enganador, né? De nenhuma maneira, irmão, nós podemos pensar que Deus foi iludido pela conversa dele. Na verdade, Deus já queria fazer aquilo. Isso que precisa ficar claro. No diálogo que Deus está tendo com o diabo, não é que Deus foi enganado pelo diabo, irmãos. Ele pode nos enganar, mas a Deus não vai enganar, não, viu, irmãos? Isso tem que ficar claro para nós. Deus, nessa conversa, queria realizar a sua vontade. Dentro do plano soberano de Deus, Deus queria atingir a vida de Jó, irmãos. Graças ao Senhor por isso. Você sabe que na abertura do livro, o prefácio do livro, já apresenta a história de um homem justo. Irmãos, isso é muito importante na abordagem.
Jó era um homem justo, que enfrenta adversidades extremas, provocando questionamentos profundos sobre a justiça de Deus, essa justiça divina e o sofrimento. E é interessante, irmãos, porque quando a gente fala, você vê, por exemplo, né? Aqui no diálogo, né? Se tem aqui embaixo, não sei se os irmãos conseguem ler, Jó 1:8. Nós vamos ler já, mas vou só adiantar. Perguntou ainda o Senhor a Satanás. Aqui ele pergunta, né? Observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso aqui, irmãos, precisa falar profundamente ao nosso coração, porque uma coisa é Deus declarando algo sobre nós, e outra coisa é nós declarando algo de nós mesmos. Entende a diferença? Uma coisa é Deus falar que não há um homem semelhante a ele, que dizer, eu não sou igual, não tem ninguém igual a mim, né? Ou pela minha força eu consegui isto, né? De quem que você lembra disso? Eu lembro daqueles dois que subiram ao templo para orar. Eita, coisa boa. E aqui tem o Daniel 4:30. Não sei se os irmãos leem ali, ó. Nabucodonosor. Nabucodonosor, olhando para a cidade de Babilônia, diz, né? Irmão, e isso é interessante, porque Deus já tinha falado várias vezes com ele, para que o Nabucodonosor reconhecesse que tudo que ele tinha vinha de Deus. E essa advertência que Daniel dava para ele entrava por um ouvido e sabia por outro, né? Até que ele, andando pelo seu trono ali, seu castelo, olhando a Babilônia, diz, olhando para a cidade de Babilônia, diz, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa do reino? Para a casa do reino? Com o poder da minha majestade e para a glória da minha grandeza. Meu Deus do céu. Você vê que insolência, irmãos, não reconhecer que tudo vem de Deus, né, irmão? Irmão, eu falo para você, confesso para vocês. Quando a gente é abençoado e você consegue fazer grandes coisas, é fácil você levantar a mão e reconhecer que vem de Deus. Mas, irmão, quando você está passando por uma tribulação, é mais difícil nós dizer que vem de Deus. Sabe, irmão? E aqui, Efésios 3:8 nos diz, né? A mim que sou o menor. Ah, não. Aqui a observação que nós precisamos fazer é o contrário do Nabucodonosor, né? Ou seja, o contraste, vamos falar. Nabucodonosor se exaltando a si mesmo. O que Deus demanda de nós é o que Paulo ressalta dizendo. Lembra as frases que ele usava, Paulo? Pecadores dos quais eu sou o principal. Dizer, eu sou o principal dos pecadores. Não sou digno de ser chamado apóstolo. É porque persegui a igreja de Deus. E a mim, Efésios 3:8, a mim, que sou o menor, que o menor de todos os santos. Olha, irmão, isso aí não é modesta parte. Vamos falar assim, você sabe quando a pessoa se tira de humilde, né? Não sei se você... Eu muitas vezes fiz isso, eu vou falar de mim, né? Ah, não, eu sou assim, tal, tal. Mas é uma falsa modéstia, né? Uma falsa humildade, né? Paulo aqui não está usando de falsidade, ele está dizendo de coração, porque ele era perseguidor da igreja. Então ele diz que isso foi uma graça de Deus para pregar o evangelho aos gentios, das insondáveis riquezas de Cristo. Romanos 7:24 vai dizer ainda, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Irmãos, como que é importante nossa percepção de quem nós somos, né, irmãos? Romanos 12:3. Paulo ele vai fazer uma exortação justamente àquelas pessoas que têm uma mente renovada, porque o contexto do versículo 3 é quando diz que nós estamos tentando compreender a vontade de Deus. Agora, um contraste disso é quando você não está preocupado com a vontade de Deus. Então, ele adverte, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E ainda tem um versículo em Gálatas 6:4, irmãos, que é também uma exortação para nós. Ele vai dizer que, mas prove cada um seu labor.
então terá motivo de gloriar-se. Irmãos, isso aqui, quando você, Senhor, permite que você se envolva com coisa e você tenha esses frutos, você apenas pode se gloriar, mas unicamente em si mesmo. Ou seja, essa glória é porque você entende que é Deus que faz. Paulo, ele tinha muita clareza disso. Ele dizia que não era por ele mesmo, não é a capacidade dele. A nossa suficiência vem de Deus. Ou seja, essas expressões você vai encontrar repetidamente na boca dele, irmão. E quando você vai lá em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 9, né, ele vai dizer é, que ele vai falar assim, que a graça de Deus é nele que fez, né? Eu vou lá, eu vou ler, porque é importante. 1 de Coríntios, capítulo... Porque eu sou o menor dos Aí, apóstolos, e aí, você está mesmo vendo? não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. É o 10. Mas pela Isso. graça de Deus Amém. sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Sim. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém. Glória a Deus. E por que que nós falamos disso? Falamos justamente por essa falta de percepção ainda que nós precisamos ter das coisas, né? Você sabe, irmão, que nessa frase, quando ele diz, não viste meu servo Jó, porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro. Olha aqui que Deus vai falar dele, irmão. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Às vezes, irmão, quando nós sentimos isso, né, da parte de Deus está evoluindo, tá fazendo a nossa vida está cada vez mais compenetrada com o Senhor, nós estamos tendo mais experiência, irmão. Aí, quando você tem experiências espirituais, você precisa perceber, irmãos, que ainda Deus quer alcançar coisa na nossa vida. E isso me lembra, não está aqui, mas eu vou lembrar com os irmãos, João 15, versículo 2. Todo aquele que estando em mim não der fruto, ele diz, o Pai o corta. Mas todo aquele que estando em mim dá fruto, você vê, irmão? Então aqui nós podemos dizer que Jó, na experiência com Deus, era um homem muito frutífero para Deus, ou não? Essas expressões que Paulo, que o próprio Deus está falando com o diabo, retrata alguém frutífero. Mas quem Deus faz aquele que dá fruto, irmão? Ele limpa. Ele limpa, irmãos. Deus estava querendo fazer uma limpeza na vida de Jó, irmão. Você consegue ver isso aqui? Então, quando você vê na tua vida que está florescente espiritualmente, irmão, você fica sente. Deus não está contente ainda. Ele quer alcançar mais na tua vida. E, portanto, ele vai limpar a nós, irmão. E é interessante que nessa falta de percepção espiritual, ele não consegue ver ainda coisas que Deus está vendo nele. Assim é a nossa vida espiritual com Deus, irmão. Nós parece que está tudo bem, mas Deus está dizendo ainda falta uma coisa. Né? Lembra essa frase com o homem jovem rico? Quando Jesus, quando ele pergunta o que ele tinha que fazer para entrar no reino do céu, o que ele respondeu? 5 Ale- coisas da lei. é, Né? Jesus Ele, falou para ele ele. observou tudo, né? E isso, você vê que foi categórico o Senhor a falar. Aí ele, você vê como que é, irmão, a falta de percepção espiritual? Tudo isso eu tenho praticado desde a minha mocidade. Mas o Senhor queria mostrar que aquela prática era dentro do cumprimento das coisas da lei. Mas para nós entrarmos no reino de Deus, irmão, não basta simplesmente nós cumprirmos regras e estatutos ou formalismos. Deus quer nos levar a uma vida total e uma entrega total com Ele, irmão. Portanto, ele vai falar se ainda te falta uma coisa. Irmão, a mesma coisa aqui. É como dizer assim para Jó, né? Jó, ainda te falta uma coisa, né? Puxa, mas não, eu acho que está tudo bem na minha vida. Gente, tá 10, maravilha, né, irmão Amorim? Tá tudo ótimo. Aí Deus manda alguma Amém, irmão. coisinha, né? Não Manda é mais assim, uma irmão? coisinha para apertar, né, irmão?
Aí Deus vai lá, ainda te falta uma coisa. Irmão, irmão, parece negativo, mas eu falo, quando Deus fala isso, irmão, é porque Deus quer limpar a nossa vida. Mesmo que eu tenha a sensação que está tudo bem, Deus ainda quer fazer limpeza no seu coração. Quer tirar nós mesmos de nosso coração. Irmão, eu falo para você que nessa empreita de Deus fazer isso não é fácil. É doloroso. É sofrido. Porque se tem uma coisa que nós nos apegamos com muita firmeza é a nossa vida. Mas ainda quando nós temos conceitos de justiça própria. Mas aí vai ficar mais claro ainda o desdobramento, viu, irmãos? Olha que interessante, aqui nós lemos sobre a experiência da Nabucodonosor, né, e tal, né? E aqui, irmãos, aqui nessa decorrência aqui do Jó 1:5, ainda não vamos ler, mas só vou dar um adianto. Olha a justiça de Jó, né? A retidão dele, porque precisamos ressaltar de que maneira ele se expressava retamente, vamos fazer assim, para com os outros, para com Deus, porque é notório que Deus fala dele. Aqui, irmão, nesse versículo 5, decorrendo o turno dos dias de seus banquetes. Aqui, se você ler o versículo 4, vai falar a respeito dos filhos dele. Os filhos de Jó, irmão, não temos muito registro bíblico, apenas nós temos que ele. Sabe que registro bíblico nós temos desses filhos, que eram 7 varões, né, e 3 mulheres, 10 filhos ao todo? A descrição bíblica é bem objetiva. Eles gostavam de festa. Não dizem que eles gostavam de cuidar dos bens do pai, eles não gostavam de estar junto da família, não. Eles se juntaram, inclusive, a última festona que tiveram foi na casa do primogênito. Imagina só. Nem o pai não estava lá, né? E convidaram os irmãos. Eram muito unidos eles, né, irmão? Mas a característica que ressoa no ar desses filhos de Jó era que gostavam de festa. Olha que coisa, né? Eu não vou me precipitar, irmão, a dizer nada, mas essa frase diz todo. O que vocês acham? Aí diz, olha aqui a magnitude desse homem temente a Deus. Olha que impressionante. Ó, diz assim, amava Jó a seus filhos e os santificava. É assim, irmãos. Ele está preocupado por seus filhos. Vai que esses filhos meus fizeram alguma coisa que ofendesse a Deus. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ali o Cláudio está sua filhinha, né? Coloca a tua mão na cabeça dela, por favor, irmão. Irmão Cláudio. Tá vendo? Assim. Aí começava Jó a orar pelos seus filhos, um por um, viu? E aí, imagina esse coração de Jó, que pai, né? E aí não só isso, viu, irmão? Obrigado, irmão, obrigado. Só para ilustrar, viu? Eu tenho certeza que você ora por tua filha, né? Como nós também, como todos os irmãos aqui oram por seus filhos. Mas é interessante a descrição bíblica. O santificar. Ou seja, hoje, irmãos, nós sabemos que esse processo de santificação, ninguém pode santificar o outro, né? A única maneira de nós ser santificados é crendo em Jesus Cristo. Mas se Jó pudesse crer por eles, ele ia fazer, ia crer por eles também, não ia? Porque nós somos assim com nossos filhos. Eu tenho filhas, né? Eu faço tudo por elas. E se dependesse de mim, eu iria diante do Senhor e falaria em defesa delas. Mas, irmão, nossa vida com Deus não é minha família, é individual. Embora nós sejamos familiares, vamos falar assim, nós temos em conta a família, a nossa responsabilidade não é de nossos filhos, ou seja, não respondemos por nossos filhos ou por nossa esposa. Apenas respondemos diante de Deus por ele. Mas a justiça dele, irmão, e a retidão dele, o temor que ele tinha, levava a fazer essas coisas aqui. E é muito notório isso aqui. O que ele fazia? Oferecia holocaustos. Olha que impressionante. Não é impressionante? Ele ofereceu holocaustos pelos seus filhos. Porque, ó, e a expressão bíblica, talvez tenha um pecador, que inocente ele, né? Os caras estavam numa festa e dizem assim, talvez eles tenham pecado. É? Não te chama a atenção essas coisas, irmão? Olha o coração dele.
e tenham blasfemado contra Deus em seu coração. Olha que impressionante, irmão. Isso fazia Jó algumas vezes, de vez, uma vez por ano. Olha a expressão, continuamente. Irmãos, às vezes nós estamos preocupados com ganhar o mundo, ganhar isso, pregar o evangelho não sei onde, mas o Senhor nos incumbe em nossa família, irmão. As primeiras pessoas próximas de nós são nossos filhos, nossa esposa, nossos parentes, e nós, como embaixadores, como sacerdotes, hoje nós podemos interceder por eles. É como se por nosso intermédio Deus rogasse, reconcilie-se com Deus. Mas, irmão, isso não significa que nós podemos crer por eles. E por que estou falando isso, irmão? Sabe por que estou falando com isso? Porque Efésios 6, capítulo 1 ao 4, diz o seguinte: Filhos, olha o relacionamento que está se dizendo Paulo aqui, obedeça a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. E vós, pais, olha, tá vendo? Não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criá-los na disciplina e a amonestação do Senhor. Tá vendo que tem um relacionamento? A exortação de Paulo é para aqueles que são pais, para aqueles que são filhos. Colossenses 3, 20 e 21. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais. Tá vendo? Como que Deus é bom, irmão, nos exortando, nos insistindo conosco. Estão ouvindo, né, irmãos? Eu acho que fechou a câmera aqui, né? Irmão, fechei só um minutinho, pode continuar, tô aqui. Então tá bom, tá ótimo. Colossenses 2, 20 e 21. Filhos, em tudo, ô irmãos, em tudo obedeçam a seus pais, porque isso agrada ao Senhor. Pais, novamente, fala como fala com filhos, fala também com quem? Com os pais. Tá falando com os pais, mas também fala com quem? Com os filhos. E aí, claro, logicamente, a gente tem às vezes aquela dúvida, mas agora nós somos, não tem mais família, agora é só a família de Deus. Esses pais aqui são pais crentes, e esses filhos são filhos crentes, logicamente. Mas, irmão, quando você vai em 1 Coríntios capítulo 7, ali Paulo vai dizer assim, que o homem crente santifica a mulher incrédula. Ela é santificada por causa do marido crente e vice-versa. Agora, nos filhos não é assim? Nós não podemos santificar os filhos? Tá vendo, Irmão irmão? Vitor, Sim, irmão. irmão Vitor, Sim, irmão. 1 Timóteo 5:8, para lembrar também, né? Tá Ora, aqui, ó. se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da própria casa, tem negado a fé e é Que pior coisa. do que o descrente. Muito bom, irmão. Que impressionante, né? Irmãos, é impressionante como que a exortação, irmãos, para nós sermos diligentes, começa por nossa casa, por nosso relacionamento familiar. Tito 2, 4 ou 5. Então, as mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens a quê? Amar este mundo, amar a igreja, não amar a seus maridos e filhos. Olha aqui que impressionante, que sensatez. Que sejam sensatas e puras e cuidem do lar. Mas nesse mundo que nós estamos vivendo, irmãos, isso é ridículo. A mulher tem que ser proativa e grande empresária e ter mulher de sucesso, mas depois, o que acontece com isso? Tanto o pai como a mãe, eu não falo que não tem que trabalhar, que não tem que fazer, mas, irmão, essa incumbência não é das instituições educativas, a responsabilidade de educar nossos filhos. É nossa! Então você pode plantear, não, mas não tem tempo, fazer o quê? Esse mundo é assim. Tudo bem. Mas, irmãos, a responsabilidade continua sendo nossa. Hebreus 12. Se apoias a correção, se concordás com a correção, Deus vos trata como filhos. E, irmãos, agora Deus vai falar a nós como filhos, e ele vai trazer correção. Porque o que filho há que o pai não corrige, tá vendo? Essa é a situação normal, né, irmãos? Graças ao Senhor por isso, irmãos. Vamos começar, então,
essa foi só uma introdução, né? Vamos começar então no livro de Jó agora. Ela é uma narrativa, não sei se os irmãos conseguem acompanhar, mas ela é uma narrativa única na Bíblia. O livro de Jó, irmãos, é interessante porque você não tem outro livro igual a esse, que aborda questões profundas sobre sofrimento. E aqui, irmãos, quando a gente fala de sofrimento, é normal dizer que uma pessoa que está sofrendo é porque ela está em dívida com Deus. Alguma coisa tem acontecido com essa pessoa, por isso que está sofrendo. Às vezes, inconscientemente, não que nós declaremos, mas em nossa maneira de pensar, a gente acredita que quando está fazendo as coisas certas, precisa ser abençoado. E quem não faz as coisas erradas, quem faz coisa errada, ele vai sofrer. Agora, a pessoa que está vivendo uma vida com Deus e está tentando agradar a Deus, ela vai ser abençoada. Nós temos várias escolas de interpretação que traz isso em linha de pensamento. Mas isso não expressa a justiça de Deus, viu, irmãos? O que Deus quer nos mostrar é outro tipo de relacionamento com Ele, baseado na justiça de Deus, e não a hipótese do que é a justiça de Deus. Você sabe que hipótese é um argumento que eu tenho a respeito do que é justo. E quem que tinha assimilou isso, né? Era Jó. Jó tinha um conceito do que era justiça, porque ele era uma pessoa correta, né? Aí nós vemos tudo que Deus fala dele. Então, ele estava ciente de que uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor é abençoada. Olha que interessante, irmãos. Porque agora Deus vai mostrar para ele o que realmente é. Olha, o ambiente onde vai se desenvolver uma terra chamada Uz, né? Que era uma terra próspera, né, irmãos? Aí aqui tem uma figura para vocês verem. Olha que linda, tem um rio, tem plantações, uma terra muito próspera, aquela de Uz, né? E essa terra, irmãos, é equivalente hoje à região de Jordânia, né? No Meio Oriente. Então, essa terra hoje está povoado dos árabes, da Mesopotâmia, da Síria, toda aquela Jordânia, hoje não tem nada a ver com o que foi na terra no tempo de Jó, certo? Mas para nós localizarmos, aqui tem um mapinha para vocês verem. Irmãos, você sabe que a datação sugerida, porque aqui existe muitas escolas de interpretação que dizem, né, que o livro de Jó representa os patriarcas, porque aqui no desdobramento você não tem menção de lei, embora tenha menção de sacrifícios, não tem menção da lei de Moisés. Portanto, o livro de Jó, como não tem um autor nem data em que tempo foi escrita, nós sabemos que é antes de Abraão. Podemos dizer que é antes da lei. Pode ser dentro da concepção, quando você vai ler ali em Gênesis 22, 23, aqui estão os versículos para você comparar. As únicas 3 menções de Uz na Bíblia são 3. E em diferentes situações. Gênesis 10, 22, 23. Que é os descendentes de Sem, que são os semitas, que vem Israel, né? Então, se diz que ali começou essa região de Uz, né? Mas tem outro em 1 de Crônicas 1:42, que são descendentes da tribo de Efraim. Também tem ali um Uz. E o mais provável que eu estava vendo aqui é o Gênesis 22, 20 ou 20. Por quê? Aí vai mostrar sobre os parentes de Abraão, Milca, que era irmã de Jó, né? Não de Jó, irmã de Ló. Milca era irmã de Ló, então era parente de Abraão. Ali ela deu à luz um filho e aí veio aparecer Uz. Então, acredita-se que pós Abraão, Isaac e Jacó, aqueles que foram a Egito e ficaram prisionados lá, ali se desenvolve a experiência ou o livro de Jó. É nesse contexto. Não tem provas bíblicas, porque a Bíblia não te mostra.
Mas, hipoteticamente, podemos dizer, então, que é dentro desse contexto, né? O cenário, vamos falar, né? Um período histórico. Aqui você, por exemplo, tem um mapa cronológico, mais ou menos, de Abraão, Isaac e Jacó, né? Que aí depois vou disponibilizar para os irmãos, para você mais ou menos localizar na história o livro de Jó. Ele, de fato, pertence aos patriarcas, ou está dentro dos patriarcas, né? Mas graças ao Senhor por esse livro, porque tem muita riqueza, irmãos. Vamos continuar. Então, eu falei que a estrutura do livro é anônima, não tem autor, né? Mas se o livro de Jó estiver no Novo Testamento, com certeza íamos falar que era Paulo que escreveu. Porque todo mundo fala que Hebreus é Paulo, né? Então, se Jó estava no Novo Testamento, iam falar assim, não, foi Paulo que escreveu, né? Mas não é assim, não, irmão, não sabemos, né? Graças ao Senhor, podemos dizer que quem escreveu esse é o Espírito de Deus que disponibilizou para nós. Uma abertura narrativa, ele tem 3 sessões, né? Que o irmão Amaury mencionou, ele tem 3 sessões, uma estrutura em 3 partes do livro de Jó. Nós vamos tentar desenvolver a primeira narrativa, logo mais, na próxima reunião, teremos aquela sessão poética, né? E por último, nós temos a conclusão, é quando Deus termina de falar, Deus intervém na vida de Jó e dos 3 amigos ali, e ele vai definir a sua palavra, trazendo luz daquela situação. Então, essas 3 sessões são muito ricas, podemos extrair muita riqueza de fato, e é muito importante, irmãos, a nossa leitura. Porque às vezes, sabe o que acontece? Você começa a ler o livro de Jó, já aconteceu comigo. Aí é meio chato, porque ele é poético, né? Ele começa a dissertar o Jó e tal, e aí começa a falar muita coisa, que às vezes você fica meio perdido ali, né? A gente sabe o que fazia, leia os primeiros 3 capítulos, depois já partia para o 32 lá. E não queria ler aqueles capítulos, mas agora eu fui ler, irmão. Tem muita riqueza, irmãos. Muita riqueza para nós lermos lá. Então, encorajo os irmãos a ler, né? Você sabe, irmãos, que uma frase muito comum que podemos extrair no livro de Jó são momentos de confusão. Confusão é quando você não tem o falar de Deus. A confusão é quando Deus não fala. Por isso que o cenário mais importante em uma confusão é quando Deus fala. Quando você está numa incertidumbre, ou quando você não tem coisas claras na tua vida, o único irmão que traz luz é quando Deus fala. Isso grava no coração, irmãos. Por isso, irmãos, que Deus nos deixa em grandes nevoas nossa cabeça, né? Às vezes não ficamos vagando nossos pensamentos. Parece que não temos certeza das coisas. Mas sabe por quê, irmãos? Porque Deus quer que nos refugiemos para ouvir ao Senhor. E às vezes não temos muitas coisas para falar com Deus, mas não temos um ouvido para falar, escutar o que Deus quer falar conosco. Então, esse cenário do falar único de Deus, logicamente, revela o que, irmãos? A soberania de Deus sobre o universo, onde Jó é apresentado como exemplo de justiça. Você sabe, irmão, que Deus queria mostrar para Jó, mas também queria deixar em evidência para nós o que é a justiça de Deus. Porque esse livro de Jó está disponível para nós, irmão. Você imagina que Jó ia pensar que isso ia acontecer na vida dele? Que o testemunho da vida dele ia ser prolongar tanto tempo? Isso, irmão, precisa nos encorajar, mas quando você tem experiência com Deus, não pensa que vai ficar só com você. Quando você tem algo que Deus fez na tua vida, não fica guardado para você, irmão. Vai sair contando como fez Cláudio, foi contando todo o seu testemunho para todo quanto lado, mais de não sei quantas pessoas já viram, né, irmão? Não fica calado, conta o que Deus faz na tua vida, né, irmão? Deus destaca a integridade de Jó diante dos seres celestiais. Olha, aí a transcendência, irmão, não é só na esfera terrena. Deus fez público através da experiência de Jó o que é a justiça de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque dentro dessa confusão e incertidumbre estava se colocando em dúvida por que o sofrimento de um justo. O, vamos dizer assim, o central do questionamento era
um justo sofre? Um justo pode sofrer? Por que que eles falavam isso? E interessante, irmão, nós já vamos desenvolver, tenha paciência, mas antes disso eu quero levar a leitura, sabe do que, irmão? Olha que interessante aqui. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Você vê, irmãos, esse falar, eu imagino todo mundo dissertando, falando, discutindo, quando Deus fala, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Disse-mo, se tens entendimento. Olha que impressionante, irmão. Jó 38, 21. Olha esse versículo, irmãos. Tu o sabes, porque nesse tempo eras nascido. O senhor está falando ironicamente com Jó, mas você acredita que Deus está fazendo de ironia? Tu sabes, porque nesse tempo eras nascido, né? Ele está falando quando pergunta para Jó sobre o que ele estava fazendo, né? Como fez isso, como fez aquilo. Ah, Jó, você sabe, né? Porque você era nascido naquele tempo, né? Era nascido porque era grande, é o número de teus dias, né? Você imagina quantos milhões de anos tem a Terra, Cláudio? Pergunta para tua filha se sabe. Acho que tem milhões, né? Milhões. A Terra tem milhões de anos. É, eu também não sei, mas não tem problema. É só para a gente comentar, né? Então, é como dizer assim, Jó tem milhões de anos, né? Jó, você que tem milhões de anos, você sabe, porque você estava junto. Você vê como que é? Não é impressionante isso aqui, irmão? Deus está chamando a atenção de Jó, né? Ô, Jó, para aí de argumentar. Irmãos, nossos dias não são nada. Como é que te disse não sei se é um salmo que dizem, são como uma gota. Não lembro como que é a frase, né? Você lembra, irmão Amauri? Lá é Um pingo, né? Uma coisa assim fala, né? um sopro, Que né? cai no balde, não é? Igual um sopro, né, irmão? É isso, irmão. Graças ao Senhor, que o Senhor sempre, constantemente, venha mostrar, né, que o Salmo 139, não seja só frase repetitiva, mas que seja um coração assim, né? Dá-me, Senhor, a conhecer o fim do meu dia, né? É Salmo 39, não é? Salmo 39. Graças ao Senhor. Olha, irmão, que interessante aqui essa leitura. Jó, aí os irmãos, se quiser me acompanhar, a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo ainda, porque nós vamos desenvolver isso aqui com mais tranquilidade, né? A gente não está correndo e vamos tranquilamente desenvolver isso aqui. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Lembra que nós já falamos isso, né? Que veio um mensageiro de Jó e lhe diz, né? Os bois lavravam. Olha que impressionante, né, irmão? Os bois lavravam e o jumenta passeava junto a eles. De repente, deram sobre ele os sabuceus. Olha aqui, irmãos, que impressionante. E os levaram e mataram seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Irmãos, você sabe como que é? A má notícia não vem só uma só, né? Vem sempre toda junta, né? A gente, quando escuta uma má notícia, já fica meio alerta, né? Será que não vai vir outra? Né, irmão Maurício? Parece que vem toda junta, né? Irmão Vem a cavalo, né, experimentado. irmão? Vem uma atrás da outra. E justamente está falando aqui de boi, de labrança e tal. Ô, irmãos, que impressionante essa leitura aqui. Eu queria ler com vocês aqui eu peguei um comentário aqui sobre os sabuceus, né? Os sabuceus eram uma tribo nômade, conhecida por suas habilidades em realizar ataques rápidos e eficazes. Eles eram frequentemente vistos como inimigos de Israel. Você sabe que ele postergou, aqui não só no livro de Jó, nós vemos os sabuceus, né? Nós vemos também como inimigos de Israel no futuro, mas aqui é bem fresquinho para Jó, né? Eles eram frequentemente vistos como inimigos de Israel e simbolizavam ameaça constante. Irmãos, essa tranquilidade que nós temos, irmão, não é muito boa. Nós estamos muito tranquilos. Não confunda paz com tranquilidade. Paz é o hábito, ele tem que estar sempre. Mas eu falo se tranquilidade é o relaxamento.
Você sabe o que aconteceu com Davi quando ele ficou muito relaxado? Ele estava na guerra, né? Ia uma vitória, ia para outra, e estava com seus soldados. De repente, ele decidiu: não, eu vou me tomar uma folga. Você, você lembra do que aconteceu com Davi? Ele estava muito tranquilo demais. Porque ele foi lá, de repente, ele não estava fazendo nada. Ele começou a olhar, ele viu uma mulher lá, irmão. E todo mundo já sabe o que aconteceu, que não preciso falar. Mas eu queria chamar a atenção para mim, para nós mantermos diligentes. Em que, irmãos? Porque não ignoramos as maquinações do diabo, as empreitadas. Ele anda como leão ruginte, né? Fala Pedro lá, tentando para alguém devorar. Viu, irmãos? E essa peculiaridade desse povo é interessante, porque eles faziam empestadas, eles empestavam contra as pessoas, de repente eles apareciam, né? Assim também, irmãos, vem situações de repente para nós. Você não está esperando, não sei se ninguém de nós está esperando, hoje vai vir uma notícia ruim, ninguém está assim. Mas as situações que se levantam, ninguém espera. Viu, irmãos? Olha aqui, ataques ao coração e à alma. Por isso, irmãos, foi muito bom nós entrarmos na questão da armadura de Deus. Nós precisamos estar revestidos com essa armadura de Deus, para que nós possamos apagar os dardos inflamados do maligno. Revestivos com a couraça, com o capacete, com a cinta, com o calçado, embraçando sempre o escudo da fé. Como nós precisamos vigiar, irmãos. Assim como os saduceus atacaram e roubaram os bens de Jó, os inimigos espirituais muitas vezes tentam roubar a nossa paz e nossa comunhão com o Senhor. Irmãos, quando vem situações, o árbitro maior que nós temos para ver se fomos avalados é a nossa comunhão com o Senhor. Se o que vem, circunstância que vem em nossa vida, nos levam para o Senhor, então nós estamos embraçando o escudo, nós estamos vestidos com a armadura. Mas se quando vem uma situação te avala ao ponto de você não conseguir mais orar, não conseguir mais ler a Bíblia, não conseguir mais ter comunhão com os irmãos, então foi um dardo inflamado que entrou no teu coração e atingiu. Isso representa os saduceus, irmão. Viu que impressionante? Eles atacam momentos de vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Desculpa aí que não sai a palavra. Essa é a artimanha desse povo. Eu estou trazendo figura de linguagem, porque não tem isso na Bíblia ali, né? Vamos falar assim, não representa isso, mas a gente traz uma aplicação espiritual sobre esse inimigo. Porque nós precisamos lembrar que quem atuou ali foi o inimigo de Deus. E a estratégia continua sendo a mesma. As armadilhas. Irmãos, outro povo aqui, vamos continuar na leitura aqui, né? Nós lemos até o primeiro, né? O 17. O 15, né? O 15 foi agora o 16. Falava esse ainda quando veio outro e disse: fogo do Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Não pode, irmão, as ovelhas são do Senhor. Mas não é assim, não, irmãos. Você vê como está vindo o fogo do céu agora? A gente fala assim, não, mas não eram os inimigos, agora é fogo do céu, né? E não precisamos lembrar, irmão, vamos lembrar. A gente não vai trazer uma aplicação espiritual, mas não vamos lembrar. Em que momento que Deus fez lá desse fogo do céu? Eu tenho um registro assim em memória, que nem foi lá atrás, mas eu me lembro que um rei mandou chamar o profeta e mandou 50 soldados, né? Lembra disso? Aí os soldados vieram tudo prepotente, né? Assim, ó.
Ó, o rei te mandou chamar, você tem que descer agora correndo. Aí o profeta disse: se sou profeta de Deus, que desça fogo do céu. Fuf, desceu fogo do céu, e o que aconteceu? Consumiu 50. Irmãos, aí então o que que fez o rei? Mandou mais de 50. Ele é testarudo mesmo. Mandou Acabe, era o Acabe, viu, irmão? Esse rei, eu vou falar. Mandou 50, aí os 50 vieram de novo. Ó, o rei tá te mandando desse repente, vai lá. Bravo, todo mundo bravo. Aí o profeta novamente fala: se sou profeta de Deus, desça fogo do céu. Tchuf, consumiu 50. Terceira vez mandou de novo, mas esses 50 vieram assim, sabe, tudo agachadinho, tudo temeroso. Por favor, não nos mate aqui. Por favor, você vai lá que tá te chamando. Ah, agora é a maneira correta. Como que você se está dirigindo, né? Como que você está se conduzindo, com soberba ou com humildade? Isso quer dizer muito, irmãos. Fogo dos céus, irmão, representa a ira de Deus, porque assim também foi o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Eles chegaram à medida da iniquidade. E Deus viu a iniquidade e julgou a iniquidade. Então, fogo do céu, irmãos, é quando Deus não tolera algo em nossa vida. Nós precisamos estar em contato para Deus, para que Deus trate com aquilo que Deus não tolera em nossa vida, irmãos. Deus não quer isso. Ele não quer que nós sejamos condenados como os ímpios. Mas isso fala muito ao nosso coração. Embora não esteja ortodoxamente isso, eu estou trazendo uma figura. Porque permite isso aqui, irmão, viu, irmãos? A maneira com que Deus trata conosco. Versículo 17. Falava esse ainda quando vem o outro e disse: dividiram-se os caldeus. Aqui entra outro personagem. Os caldeus eram terríveis, irmão. Eita, povo difícil. Você sabe que quando Deus ficou bravo com Israel, mandou ficar cativo pelos caldeus. Os caldeus vieram. Mas pensa um povo bárbaro. Um povo terrivelmente iníquo. Era isso. Representando a carne em suas expressões máximas. E aquilo que você não consegue nem mencionar. Isso eram os seus povos, viu, irmão? Totalmente pagãos. E Deus, na sua soberania, quando castiga Israel, manda levar eles debaixo do cativeiro dos caldeus. Você acredita, irmãos? Deus fez isso. E aqui, irmãos, olha como que eles atuaram. Dividiram seus caldeus em 3 bandos e deram sobre os camelos e os levaram e mataram seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer a nova. Versículo 18. Também este falava ainda quando vem o outro e diz: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer a nova. Irmão, se tem uma coisa que avala hoje a nós, eu falo por minha experiência, é quando mexe com a nossa família, viu? A gente não consegue perdoar, fica bravo, e nosso selo desmedido, protetor, fala assim, como a gente é pai, né? Às vezes não cega ao ponto, né? Porque eu acho que o objetivo deixou o último essa notícia como para que Jó fizesse o quê? Amaldiçoasse a Deus. Né? Porque você vê o valor que ele dava aos seus filhos. Olha o que ele fazia pelos seus filhos. Ele tinha ação para que seus filhos estejam bem diante de Deus. É interessante isso aqui, irmãos. Versículo 19. E eis que se levanta, versículo 20. Então Jó, aqui, irmãos, é muito rico isso aqui. Se levantou e começou a jogar praga contra Deus. Foi assim? Não. Rasgou o seu manto, rasgou suas vestiduras, rapou a cabeça
Isso é sinal de humilhação, de indignação, sabe, irmão? Rapar a cabeça, né? E lançou-se à terra e o adorou. Olha que impressionante, irmãos. Irmãos, disse que quando Deus fala quando Jesus fala com a mulher samaritana, diz, né? Crê-me, mulher, que vem a hora e já chegou. Que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é mais nesse monte, não é mais em Jerusalém, mas no espírito e em verdade. Mas, irmão, você vê, quando nós temos situações, aí manifesta se nós estamos escondidos em Deus, se nós estamos nos refugiando em Deus, se nós estamos voltando para Deus, estamos recorrendo a Deus, ou estamos querendo tomar partido por nós mesmos. Com certeza isso não é adoração a Deus. Adoração a Deus é um sinal de dependência de Deus, de reconhecimento que vem de Deus. Irmãos, muitas pessoas, quando vêm situações, querem culpar ao fulano, ao governo, a isso. Quando vem situações na nossa vida, qual é a perspectiva que nós temos? Ah, é Satanás. Como muitas pessoas querem culpar ele, né? Até ele fala, eu não fui, não. Mas se sabe, irmãos, adorar a Deus é quando você está numa circunstância, quando nós estamos vivendo algo que supera nós e reconhecemos que isso vem de Deus. Não tem melhor adoração, irmãos, é quando você volta para o Espírito e reconhece que vem de Deus. Tudo vem dele. E aí entra aquele salmo, Provérbios 5:4, né? Que a gente diz, reconhece ao Senhor em todos os teus caminhos. Não te estrives no teu próprio. Aqui, Jó tinha tudo para se estrivar, viu, irmãos? Para exigir de Deus, né? Mas aqui ele não se estrivou, né, em seu próprio entendimento, mas reconheceu o Senhor e o adorou. 21, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, olha que impressionante, que frase! E não voltarei! Que coisa impressionante, irmãos. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa tremenda, né, irmãos? Deus seja louvado por isso. Em tudo isto, Jó não pecou contra o Senhor. Que é impressionante, irmão. Deus seja louvado por isso. É muito encorajador, irmão. Nós lemos, porque eu gastei mais tempo, porque a gente precisa considerar, ponderar essas palavras e diante do Senhor, que o Senhor ainda possa nos falar a respeito da experiência de Jó, embora passaram não sei quantos anos da experiência, e às vezes a gente vai ler de novo, mas Deus quer nos falar constantemente com sua palavra. Essas palavras que hoje vêm para nós, possa falar no seu coração. Ainda mais, vamos continuar um pouquinho mais, ainda dá um pouquinho mais de tempo. Ó, João 1, 19, 22. Eis que se levantou grande vento do lado do deserto, deu nas quatro cantos da casa, a qual casa caiu sobre eles e morreram. Só escapeu para trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E eu disse, não saí do ventre da minha mãe. Não voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. É para repetir, não é, irmãos? E tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Que coisa tremenda, né? Graças ao Senhor pela vida de Jó, irmãos. Você sabe, irmãos, que essa percepção que Jó teve de reconhecer que Deus... Lembra que nós tocamos lá outro dia, né? A experiência de 2 Samuel, capítulo 24, né? Que falava que Deus incitou a Davi a censar o povo. Lembra disso? Aí quando você vai em Crônicas, 1 de Crônicas, acho que foi o 27, versículo 1, que diz que o diabo, né? Lembra dessa frase, né? O diabo incitou a Davi para censar. Ué, mas em 2 de Samuel fala que é Deus que incitou. Mas ali em Crônica fala que é o diabo. Qual que está certo?
E aqui, irmão, fica bem expresso que Jó estava atribuindo a Deus e não ao diabo. Embora o diabo fez isso, para Jó não tem esse negócio de diabo, não. Para Deus para Jó era Deus, não era o diabo. Pode ser que o diabo faça, mas é permitido por Deus. Você tem essa percepção, irmãos, que Deus não deixa passar além do que nós suportamos? Não sobreveio a você tentação que não era comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará uma fuga, né? Olha essa frase, eu gostei demais. Fuga. Uma saída para que possa suportar. Oh, que coisa gloriosa, irmão, que confiança. E a gente fala assim, oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Sabe em que contexto falou isso? Eu estava lendo Romanos e ele me impressionou. O contexto dele, ele resume numa frase. Capítulo 9, 10, todo o capítulo 10 e 9, ele resume numa frase. Sabe que frase é? E Deus conteve todos em rebelião para ter misericórdia de todos. Ou seja, a rebelião de Israel, a dureza de Israel e das pessoas foi permitido por Deus para Deus ter misericórdia de todos. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Deus seja louvado, irmão, não tem sorte em nossa vida. Ai, que sorte que você teve. Não é sorte não, irmãos. É Deus em nossos caminhos. Viu, irmãos? Glória a Deus, irmão! Maravilhoso, irmãos! É empolgante, né, irmão? E eu quero terminar com esse salmo aqui, porque, de fato, irmãos, a gente vai continuar. Isso aqui, a gente não está preocupado de terminar agora, né? Mas eu queria ler com os irmãos Provérbios 3, 5 ao 6. Nós já limos, né? Mas é bom ler de novo. Confia no Senhor de todo o teu coração. Irmão, se tem um problema é que o nosso coração é galopante. Tem uma hora que eu confio, tem uma hora que não confio. Já percebeu como nós somos? Eu não sei se é meu problema só, mas eu acho que todos nós temos. Tem horas que eu confio com o Senhor, mas de repente tem hora que não. Esse é o coração do homem. Inconstante. Como disse Jeremias 17, né? Enganoso mais do que todas as coisas é o coração do homem. Quem o conhecerá? Mas o Senhor fala, eu conheço. Viu, irmão? Oh, que coisa impressionante. Você sabe que eu sempre lembro aquele versículo, os irmãos já estão cansados de que eu repita, mas eu vou repetir de novo. Que diz que muitos judeus tinham crido nele, né? Por causa dos sinais que ele fez. Mas ele mesmo não se confiava a nenhum deles, porque sabia o que é a natureza humana. Por isso que o Senhor nos disse, reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Salmo 63, 1. Oh Deus, tu és meu Deus, eu te busco intensamente, irmão. Que coisa impressionante. Como nós precisamos buscar mais ao Senhor em nossa vida, irmão. Como precisamos ser constantes em nossa busca. A minha alma tem sede de ti. Irmãos, que não pegamos essa sede. O Senhor falou isso, lembra? Se alguém tem sede, venha a mim. Oh, irmão, venha a mim, beba. De seu interior fluirá rio de água viva. Aleluia. Tudo o meu ser anseia por ti. Olha, que linda, que palavras ricas, irmão. Por ti numa terra seca. Por ti numa terra seca, exaltas em água. Eu sou essa terra, irmão. Irmãos, constantemente eu preciso dessa água viva. E por último, irmãos, vou ler com vocês Tiago 5:11, e a gente termina por aqui. E aí abrimos para os irmãos compartilhar. E na próxima reunião, quando tiver oportunidade, continuamos com o livro de Jó.
que é fantástico, irmãos, fantástico, muito rico. Tiago 5,11. Eis que temos por bem-aventurados os que suportam aflições. Ouvistes da paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor está cheio de eternas misericórdias e compaixão. Sempre era contrariado com esse versículo, sabe, irmão? Porque dizia assim, não, é a paciência de Deus, não é de Jó. Não é de Jó, é a paciência de Deus. Como que vai ser paciência de Jó aqui? É Deus. Aí ele aquele versículo, os irmãos conhecem, né? O Deus de toda paciência, lembra desse versículo? Está em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Aí que diz: pois tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito, a fim, olha que rico, a fim que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Mas sabe, irmãos, eu vou contar para vocês que eu ganhei luz aqui, hein? Olha que impressionante isso aqui. Ouviste que temos bem-aventurados os que suportam aflições. Ouvistes da paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. E a pergunta é: os irmãos conseguimos ver qual é o fim que Deus deu para ele? Você vê que impressionante, irmãos? E aí entra a conclusão do livro, né? Jó vai dizer: antes te conhecia só de ouvido, mas agora meus olhos te veem. Por isso, meu fim é o pó da terra. Você vê a diferença agora? Meu fim é o pó da terra. Viu, irmãos? Você vê que impressionante? A paciência de Deus é o fim dele, irmãos. Você vê que impressionante? Você já ouviu essa paciência, irmãos? Porque quando nós terminamos, irmãos, nós terminamos, nós ficamos no pó, Deus é que faz as coisas. A única maneira, irmãos, de Deus fazer é quando nós saímos fora de ação. Essa é a paciência de Jó, irmão. Porque o Senhor está cheio de ternura e misericórdia e é compassivo. Todo mundo diz, ai, Jó foi multiplicado seus bens depois que ele orou a Deus. Não, irmãos, depois que ele foi destruído, quando ele teve um fim, olha que impressionante. Ninguém quer ver o fim, irmão. Todo mundo quer ver a prosperidade de Jó, né? Qual que aconteceu com ele? É impressionante, irmão. Sabe que, só para terminar, irmãos, me lembra sempre do capítulo 12 de Mateus, depois os irmãos vão lá, e disse que novamente Jesus foi na casa de Lázaro, Marta e Maria, né? Capítulo 12 de Mateus. De João, perdão. Não é de Mateus, é João. Capítulo 12. E disse que ali estavam sentados à mesa, todos eles, né? Mais alguns irmãos mais. E também diz a Bíblia assim, e Lázaro sentado. Em todo o relato que você vai ler no capítulo 12, Lázaro, uma palavra pronunciou, irmãos. Uma palavra pronunciou. Se nós estamos ali, vamos falar assim, Lázaro, conta, que tem lá. O que você viu lá no Hades? Você viu Abraão, diz a Lília. Mas, irmãos, todos os que olhavam para ele, irmão, todos os que olhavam para ele, creiam no Senhor Jesus Cristo. Oh, irmãos, como nós precisamos ser desaparecer, irmãos, para que Deus possa se aparecer em nossa vida, irmãos. Que o Senhor nos socorra e que a luz brilhe em nossos olhos. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Deixa eu sair aqui.